número 1. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 1. Vamos iniciar a leitura da palavra de Deus. Estarei explicando versículo por versículo. Serão apenas 7 versículos, onde nesses 7 versículos é Deus, é Cristo falando com a igreja dele. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, moverei o teu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Perceba, meus amados irmãos, que aquele que vai escrever ou que vai inspirar, orientar o apóstolo João, o Cristo, ele sempre vai se apresentar, ele sempre vai se intitular como sendo alguém que conhece. Essas 7 igrejas do Apocalipse eram igrejas reais, igrejas existentes ali no continente asiático, né? Não são simbólicos aqui, não são igrejas simbólicas, eram igrejas reais mesmo. Essas igrejas existiam de verdade. E agora, o Senhor Jesus, o dono da igreja, que conhece a igreja melhor do que o pastor, melhor do que os próprios membros, melhor do que o pastor presidente, né? O dono da igreja, aquele que é o cabeça da igreja, que conhece os mínimos detalhes, ele agora vai precisar falar com a igreja que ele é dono. Ele vai dar o diagnóstico da igreja que ele é dono. Ele vai dar o raio-x completo da igreja. Éfeso, uma cidade que havia muita idolatria, havia a Diana dos Efésios. E quando Paulo ali chegou e pregou a palavra, muitos se converteram ao Senhor. Muitas fábricas de ídolos se fecharam com a pregação do Evangelho e muitos se converteram ao Senhor. A cidade se converte a Cristo. Ali é implantada a igreja de Cristo Jesus. Uma igreja que adora um único Deus, um único e verdadeiro Deus. Porém, esta igreja, que é o corpo de Cristo, ela está no mundo. Ela não é do mundo, mas está no mundo. Ou seja, estamos no meio de tantas imoralidades. A igreja está no meio de tantas inversões de valores. Ela procura seguir os exemplos do Senhor Jesus, procura seguir o Evangelho de Cristo, mas ela é constantemente confrontada com práticas que vai contra os ensinos do Senhor. E como se portar em meio a isso tudo? Como que a igreja de Éfeso agora
recém-tirada, esse povo recém-tirado desse mundo idólatra, desse mundo que inverte as coisas, como é que eles estão se portando? Como é que eles estão se comportando? Como Deus vê o serviço deles? Então, para isto, ninguém melhor do que o próprio Cristo para falar. E ele vai ter o canal dele. Ele vai usar o apóstolo João, a única testemunha viva, que agora recebe estas revelações de como que estavam as igrejas da Ásia. E Jesus, dando o diagnóstico dessas igrejas da Ásia, ele estava dizendo também: a partir destas, eu estou falando com todas, tanto daquele primeiro século, como também de toda a igreja em todos os períodos históricos, né? Em todos os momentos até os dias de hoje. Estas cartas, elas não estão estanque, elas não estão paradas. Estas cartas, elas não foram simplesmente para as igrejas da Ásia e ficou ali parado. Não, tem verdades eternas, porque aquele que falou é eterno, e o que ele falou serve também para os dias de hoje. Eu tenho certeza que a partir do momento que começarmos a estudar carta por carta, vamos nos identificar, vamos perceber Jesus falando diretamente conosco naquilo que a gente precisa mudar, melhorar, arrepender-se, consertar-se, né? Continuar fazendo, deixar de fazer, avançar, retroceder em alguma coisa. Eu tenho certeza que se estivermos ligados com Ele, se estivermos com o nosso coração sensível ao Senhor, eu tenho certeza absoluta que o próprio Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, comunicará a nós, falará ao nosso espírito aquilo que ele percebe que está precisando de um conserto, de uma mudança, de uma melhora. Para quê? Para que possamos sentir a sua presença muito mais real, a sua presença muito mais impactante, uma presença que muda, uma presença que de verdade o seu nome é glorificado em toda a nossa forma de viver. Jesus começa a se apresentar à igreja de Éfeso, como, olha como vem, ao anjo da igreja em Éfeso. Alguns sugerem que esse anjo da igreja sejam os seus mestres, os seus pastores. Outros sugerem os anjos enviados por Deus para guardar ou instruir essas igrejas. Eu fico com a hipótese de esses anjos serem os pastores dessas igrejas, que eram os mensageiros dessas igrejas. Alguém que recebeu o chamado de Deus, alguém que recebeu a incumbência de Deus para cuidar desse povo, cuidar dessa determinada congregação. E ele começa assim: estas coisas. Então ele diz: o que eu vou falar, o que vai ser falado aqui agora, quem está dizendo é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Olha só, no versículo 20 do capítulo 1, observa qual é a interpretação quando João vê 7 candeeiros, 7 castiçais de ouro e estrelas, e 7 estrelas na mão direita, de Cristo. Olha o que ele vai dizer: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então ele está se apresentando. Quem está falando agora com a igreja em Éfeso é aquele que conserva na mão direita, é aquele que tem na mão direita os mestres, os pastores das igrejas, os instrutores das igrejas, estão todos à minha mão direita.
é também aquele que anda no meio das 7 estrelas, ou melhor, dos 7 candeeiros que simboliza a igreja. Isso fazendo alusão a Mateus capítulo de número 5, ali quando Jesus vai falar que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então a igreja é esse candeeiro no mundo. A igreja é essa luz no mundo, ou seja, esta referência de caráter, de serviço, de obediência, né? Uma referência de um povo que faz a diferença em meio a tantas desordens, em meio à inversão de valores. Então ele está dizendo, eu que ando no meio dessas 7, das 7 estrelas, dos 7 candeeiros, que passeio, e se passeio eu vejo todas as coisas. Ele está dizendo, eu estou falando do que eu vejo, não é que alguém acusou, não é que alguém me falou, não. Eu, o Senhor da igreja, quem está falando sou eu, o que tenho controle, o que levanto, o que abato, o que tem olhos como chama de fogo, o que vê todas as coisas, que vê detalhes que passam muitas vezes desapercebidos pelo homem. Eu sou este que vejo todas as coisas e vou começar a falar. Olha o que ele vai dizer, conheço. Ele vai falar para a igreja em Éfeso, conheço as tuas obras. Ele está dizendo, eu conheço todas as tuas obras. Tanto o teu labor, como a tua perseverança. E que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova ao que a si mesmo se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Deus está dizendo para a igreja em Éfeso, eu conheço as obras de vocês. Se são verdadeiras, se são obras mentirosas, enganosas, se são obras de aparência. Eu conheço os detalhes do teu serviço, as tuas obras e o teu labor. Ele disse, eu conheço todo o seu desempenho, eu conheço sua vida, melhor do que você. Nem tua mãe, nem teu pai, nem teu pastor, ninguém. Nem o FBI. Ainda que se colocassem peritos, ainda que se colocassem investigadores para investigar os mínimos detalhes da nossa vida, não conseguiria. Apenas Deus, apenas Cristo conhece os mínimos detalhes. Porque ele está dizendo, eu conheço as tuas obras? Porque o homem, é fácil enganar outro. Ele põe uma carinha de choro, engana. Não é assim? Põe um sorrisinho, engana. Põe pressão quando está diante de uma pessoa que ele quer impressionar. E consegue driblar. E consegue passar de boa. Mas o Senhor Jesus se apresenta, eu sou aquele que conheço. Eu sou aquele que não precisa ninguém me contar nada. Eu conheço, eu vejo. Eu vejo o interior, eu vejo o exterior, eu vejo os mínimos detalhes da sua vida. Eu conheço tuas obras. Não tinha como a igreja em Éfeso dizer assim, não, é João que está falando. Porque aqui Cristo começa a falar com a igreja, no particular deles, começa a revelar coisas que nem o líder, nem o pastor, o anjo da igreja sabia. Cristo, ele estava falando agora com a igreja, dizendo, vocês não têm para onde correr. Porque tanto o líder de vocês estão nas minhas mãos, como também eu passeio no meio de vocês e vejo. Eu sei quando vocês se reúnem, eu sei se vocês se reúnem para me glorificar, ou é simplesmente ali por estar. Eu sei que quando vocês cantam, eu sei quando vocês cantam, que é para mostrar voz bonita, para criar aquela disputa, quem canta melhor. Eu sei quando vocês pegam o microfone
né? Conjecturando os dias de hoje. Vocês pegam o microfone para pregar. Eu sei se vocês estão pregando para se exibir, para exibir conhecimento, ou se quer de verdade fazer notório o meu nome, fazer conhecido o meu nome, o meu evangelho, a minha palavra. Eu sei. Ele diz: eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor, né? Então, só para retroceder aqui, recapitular aqui, Cristo, ele começa a se apresentar. Ele se apresenta como aquele que tem na sua mão direita as estrelas, né? As 7 estrelas, e que anda no meio dos castiçais de ouro. Ele mesmo, Jesus Cristo. E ele vai agora fazer, dizer assim: olha, eu conheço tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Conheço tudo que você faz. E ele diz: eu vou começar agora a detalhar o que eu vejo. Olha o que ele vê. Tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Olha que coisa maravilhosa. Que puseste às provas os que a si mesmos se declaravam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens também perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Olha o elogio de Jesus. Jesus está elogiando aqui agora. Jesus está elogiando a igreja em Éfeso. Ela tem algo que chama a atenção do dono dela. Ela tem algo que chama a atenção de Jesus. Jesus vai dizer assim: ó, vocês sofrem, mas têm paciência. Porque as tribulações, meus amados, elas produzem a paciência. Então, sofres e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Versículo 2 e 3. Trabalham por Cristo, não se cansam, têm paciência, sofre como bons soldados de Cristo, enfrenta os embates sem desânimo, né? E tem algo também que Jesus vai elogiar a igreja em Éfeso. Algo marcante naquela igreja é quando o Senhor vai dizer assim: ó, odeia as obras dos nicolaítas. Quem eram esses nicolaítas? Esses nicolaítas era aquele grupo, aquele ensino de que não tem nada não, sabe? A imoralidade não tem nada. Achar que pode servir a Cristo e ser imoral. Quando a igreja ela não é mais exemplo na sociedade, então ela se torna uma vergonha. Ela se torna uma vergonha. Quando ela não é mais exemplo de moralidade no mundo, quando ela não é mais o exemplo de moralidade, de serviço a Cristo, de humildade, de amor, então ela é descaracterizada. Ela deixa de ser a igreja de Cristo e ela passa a ser uma extensão do mundo. A igreja em Éfeso, ela vai agora ouvir do dono dela: vocês têm algo que me chama a atenção. Vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Ou seja, vocês não toleram a imoralidade. Vocês não toleram, em hipótese alguma, a imoralidade no meio de vocês. Vocês combatem. Outro ponto também que Jesus elogia a igreja em Éfeso é que eles colocavam à prova, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. A igreja em Éfeso era uma igreja instruída,
a combater hereges e heresias. Era uma igreja voltada ao estudo da palavra de Deus, e os membros desta igreja tinham facilidade em identificar falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, falsos professores de Bíblia, falsos ensinadores da palavra de Deus. A igreja em Éfeso tinha uma habilidade admirável em combater, perceber e combater falsos mestres, falsos ensinadores. É algo que precisamos aprender nos dias de hoje. Precisamos ser bem instruídos nas Escrituras para rejeitar, para combater, mas isso de forma veemente, isso de forma firme, combater, rejeitar toda forma de heresia, toda forma que toda pregação, todo pregador, todo pastor que distorce a palavra de Deus. Não se pode ter dó, não se pode ter aquela certa ou não. Irmãos, a igreja em Éfeso aqui, vou repetir, porque são palavras de Cristo, não é palavra de João, é palavra de Jesus Cristo. Olha aqui, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Então não tem essa coisa, é falso ministro, não prega a palavra de Deus com responsabilidade, não merece respeito, não merece consideração e não podem ser chamados de pregadores do Evangelho de Deus. Paulo já chamava de falsificadores, e esses falsificadores devem ser rejeitados. Lá no capítulo 1, no versículo 8 e 9 de Gálatas, Paulo vai até advertir também a igreja na Galácia, dizendo, olha, ainda que qualquer um de nós, ou mesmo um anjo desça do céu, pregando um evangelho que vá além desse, que o tal seja maldito, anátema. E ele repete, vou dizer o que já disse antes, se vier alguém pregando um evangelho que vá além desse, que o tal seja anátema, maldito. Então não pode ter consideração, mas nós temos, muitas pessoas que aplaudem, que gostam, movimentos que exalam heresias, que exaltam as heresias. São movimentos que não têm base bíblica, são ensinos que não têm base na tradição apostólica, não tem base nas Escrituras, não está nas revelações da Bíblia. São muitas coisas, são pregadores que pregam os seus achismos, as suas esquisitices, as suas meninices, e atraem muita gente, porque um povo ignorante, um povo não instruído nas Escrituras, é um povo fácil de ser enganado, é um povo fácil de ser enganado. Perceba o Brasil, nós somos um campo muito vasto para falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos curadores, falsos pregadores do Evangelho de Cristo, que tem levado muitos à perversão, com doutrinas de nicolaítas, normalizando o pecado, normalizando aquilo que a palavra bate com veemência, que o próprio Cristo renegou. O próprio Cristo morre para reconciliar o homem pecador a Deus. Como que Cristo morre pelos nossos pecados, e como que este ou aquele pregador vai agora dar carta de autorização para este ou para aquele pecado. Banalizar as coisas, banalizar, achando que os estilos de vida mundano não altera ou não causa interferência no relacionamento com Deus. Ensinam que é normal, ensina que não tem nada a ver. Olha, isso aqui não, estamos na graça. Não vem para cá com lei, não venha com fanatismo, não é assim que eles dizem? Todos esses que já têm, como Paulo já dizia, a mente, a consciência
cauterizada. E quem tem a consciência cauterizada significa dizer que para ele tanto fez, tanto faz. Ele já não sente mais arrependimento. Ele já não vê mais o pecado como pecado. Ele já não vê mais o mundo como sendo algo que, se ele se associar, ele se torna inimigo de Deus. Ele já vê como sendo algo normal. Estamos no século 21, pastor Marcos. Estamos no século 21, precisamos evoluir, verdade, precisamos evoluir. E o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: que cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é aprender tanto e não chegar ao pleno conhecimento da verdade. Não é se dizer tão amigo de Cristo, mas ser intimamente amigo, ligado a este mundo. Por isto, o Senhor Jesus vai elogiar, o dono da igreja vai elogiar a igreja em Éfeso, dizendo que eles perseveram. É uma igreja que persevera, que sofre, que tem paciência, que também trabalha pelo nome de Cristo, que rejeita os falsos ensinadores, que rejeita os maus, e que tem mais ainda, e que puseste à prova, aos que se declaram apóstolos e não os são, e não são, e os achaste o quê? Mentiroso. Se é mentiroso, é o quê? É ministro de Deus? João 8,44 para esses. Se é mentiroso, se achou mentiroso, quem é o pai da mentira? De onde procede a mentira? Qualquer ensino que você percebe é mentira. Qualquer ensino que você percebe que vão lhe fazer de presa, vão lhe fazer de massa de manobra, pode ter certeza, aí é o maligno. Por quê, meus irmãos? Porque o ensino de Cristo é luz e não há treva nenhuma. Cristo é a luz. E ele diz, e não há treva nenhuma. Basta você ler João 3, versículo 18, 19, 20, por ali você vai perceber. O ensino de Cristo é luz. Não há treva nenhuma. Não há treva nenhuma. Cristo não veio ensinar o conformismo ao pecado. Cristo não veio ensinar ao homem se conformar. Muito pelo contrário. A mensagem apostólica é a seguinte: não se conforme com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Né? Então olha quanta coisa a gente pode estar aprendendo desde já nestas cartas apocalípticas. Tem mais. Agora, o Cristo que é verdadeiro e que falou com a sua igreja, ele se apresentou, ele fez um elogio, mas ele agora vai fazer uma crítica. Cristo vai fazer uma crítica à igreja em Éfeso. Aquela igreja que tinha começado de forma fervorosa, que tinha abandonado os ídolos, que tinha abandonado o mundanismo. Cristo agora olha e dá um diagnóstico. Cristo agora olha e dá um raio-x da igreja. Ele diz, eu elogiei, mas tem algo que eu preciso criticar, tem algo que eu preciso repreender em vocês, tem algo que eu preciso advertir vocês para deixar rápido, para mudar rapidamente, porque senão pode trazer consequências drásticas para a vida espiritual de vocês ou para a vida eterna. E qual é a crítica que o Senhor Jesus vai fazer? Versículo 4, acompanhe comigo. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha para aqui. Cristo está dizendo assim, olha, vocês sofrem, têm paciência, trabalham pelo meu nome, rejeitam os falsos ensinadores, os falsos pastores, os falsos obreiros, os falsos apóstolos, vocês rejeitam todos eles à luz da palavra. Isso não é aqui rebelião. Isso aqui não é para aquele membro rebelde ao seu pastor. Não. Quando diz resiste os falsos ensinadores, não é aqui
aplaudindo ou dizendo aquele membro que não está mais obedecendo o seu pastor, que não quer mais ouvir o seu pastor, que nem participa mais do culto doutrinário com o seu pastor, não participa de escola bíblica, está dando uma de Saul, está dando uma de Coré, de Abirão, de Datã, de Alexandre, de Emeneu, não é para esses não, mas é para aqueles que, fundamentado nas Escrituras, percebe o ensino errado e ele não quer mais ouvir pregação daquele camarada. Ele não quer ser pastoreado por um homem pilantra, não quer ser pastoreado por um mentiroso, um falso profeta, não quer ser pastoreado pelo mundano, um homem de 2 mulheres e 3 mulheres, que troca de mulher como troca de roupa, né? Que distorce as Escrituras para o seu bel prazer, para defender seu pecado, para acobertar seu pecado. Não, aí ó, está fugindo desses, você está sendo sábio. Você está sendo sábio. Então não é para o membro rebelde, é para o crente que, examinando as Escrituras, rejeita todo ensino. Tem pessoas que todo vídeo que vê no YouTube, ele assiste e tem como verdade absoluta aquilo. Tudo que tem lá, pastor fulano, ele já acha que é pastor mesmo. Que bastou falar língua, bastou falar bonito, bastou falar no nome de Jesus, pronto, ali. Muito cuidado, meu irmão. Porque existe o ouro de tolo. Parece que é ouro, mas não tem valor comercial nenhum. Né? Muito cuidado. Muito cuidado. Tem título de parece que é, mas não é. Pelo ensino, pelos frutos você vai conhecer. Aí não precisa se degladiar com ninguém não. Você sai de fininho. Porque você quer Jesus. Você quer o céu. Era isso que a igreja em Éfeso fazia. Conferencista fulano de tal, um pilantra que não é pastoreado por ninguém. Não congrega, não participa de ceia, não tem nada. É fácil criar credenciais. Bastou colocar um paletó, uma gravatinha, pegar uma Bíblia, fazer um curso qualquer na internet. Fácil demais, o diabo conhece as Escrituras. Melhor que eu, melhor que você. Precisamos, irmão, precisamos ter base bíblica para combater o engano, para combater o mal. Base bíblica. E então, agora, o Senhor Jesus vai fazer uma crítica à igreja em Éfeso. Sabe o que é a crítica, meus irmãos? É que eles abandonaram o primeiro amor. Quem começou fervoroso, agora está, sabe, frio. Frio. Começou na graça, começou firme, forte, no espírito, agora está na carne. Ficou aquele crente, tanto faz, tanto fez. Tanto faz, tanto fez. Aquele cristão que tanto faz congregar, que está feliz, está de férias nessa quarentena, está feliz, e ainda vem para nós dizer assim, estou com saudade do culto. E a gente vê quanta hipocrisia, quanta mentira. Não é verdade? Quanta hipocrisia, quanta mentira. Nossa, eu queria tanto. Ah, se tivesse o culto. Tem, mas é aquele de domingo só que vai. Vai lá no domingo, canta, dorme mais do que cultua. Termina a mensagem e ele está procurando ainda o versículo. Começou fervoroso, mas agora está, sabe, fraquinho. Jesus vai fazer a crítica à igreja em Éfeso, dizendo assim, vocês deixaram o primeiro amor. A marca de vocês já não é mais o amor. E é triste isso. É triste para uma igreja que começou fervorosa e agora tanto fez, tanto faz. Tanto fez, tanto faz. Ouvi um sociólogozinho, ouvi uma feministazinha, ouvi um ativistazinho e já começou a ficar com a mente perturbada para o lado de Deus. É isso? Ouvi um comunistazinho, ouvi um socialistazinho, começou a ter uma visão deturpada das Escrituras de Jesus Cristo, começou a ver Jesus como revolucionário,
começou a ver Jesus como um comunista, começou a ver Jesus como um socialista, aí ficou meio que aquele crente frio, acabou o fervor, sai tanta besteira dos lábios. A igreja em Éfeso estava passando um estágio terrível, porque estava vivendo esse marasmo, a frieza no amor. Cristo está deixando de ser primeiro lugar. Oh, misericórdia. Olha aqui, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ah, Jesus está sendo colocado de lado agora. A palavra está sendo colocada de lado agora. Jesus está sendo esquecido. O céu está sendo esquecido. Uma igreja que está esfriando na prática da verdade. Porque o amor é a prática aqui. Pense comigo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Escuta a palavra. Deu o seu filho. Entregou o seu filho. Deu. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Vai dizer assim: provamos o amor nisto, que Cristo deu a vida por nós e que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. O que é que significa? A igreja em Éfeso está agora deixando de praticar a palavra, deixando de praticar as verdades eternas, deixando de praticar os ensinos de Cristo. Está se esfriando. O amor está... E qual é a orientação de Jesus? Qual é o conselho de Jesus? Porque de nada adianta criticar se não aponta a solução. Tem muita gente que sabe criticar, mas é crítica destrutiva. É crítica destrutiva. É sempre aquela crítica para jogar para baixo. Nunca é para levantar. Mas o dono da igreja, ele é o que se apresenta, ele é aquele que dá a repreensão, né? Faz o elogio, mas também critica quando tem que criticar, e também agora apresenta um conselho, uma solução. Para a igreja que está decaindo no amor, para a igreja que agora abandonou as primeiras obras, primeiro amor, Jesus vai dizer no versículo de número 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Jesus está dizendo assim, lembra onde você caiu. O que é que te levou a esse fracasso espiritual, ó igreja minha? O que é que te levou a esse fracasso, a esse marasmo, a se acostumar? É isso mesmo, foi que te levou a isso. Onde foi que você caiu? Onde foi? Lembra-te, pois. Faz um processo de introspecção, de reflexão. Onde foi que caiu? Porque se tornou essa igreja fria, monótona. Volta, olha aqui, arrependa-se, porque esta é a reta de Cristo Jesus, o arrependimento sincero. Aí ele está dizendo, lembra onde foi que caiu. Ele está dizendo, eu estou dando oportunidade, ó igreja. Lembra onde foi que caiu, onde parou de ser igreja, onde parou de me colocar em primeiro lugar, onde passou a me colocar como segunda opção, onde me adorar, onde minha palavra, onde o meu serviço foi colocado em segundo plano. Lembra onde foi, como foi, quando foi? Nós lembramos, a igreja em Éfeso lembrava também. Olha que instrução linda do Cristo da oportunidade. É o mesmo Cristo que falou com Maria Madalena. Não, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Agora vai, não peques mais. Está dizendo assim, lembra o que foi que você fez? Pronto, não faça mais isso. E continua a caminhada. Se arrependa sinceramente. E volta à caminhada. Aleluias. Ele é o Deus da graça, da misericórdia. O propósito dele não é condenar ninguém. O propósito dele é dar oportunidade de arrependimento.
para que todos sejam salvos, todos cheguem ao céu, todos cheguem à glória. Você não se sente constrangido com tamanho amor? Você se sente constrangido? Porque eu me sinto constrangido também com tamanho amor do Senhor Jesus. Ainda no versículo 7, lembra-te, pois, de onde caísse. Aqui tem uma revelação muito forte, irmão. Eu gostaria que você prestasse muita atenção a esse versículo 5 aqui. Se você tinha atenção do versículo 1 até o 4, esses 5 eu vou te pedir um pouco de atenção. Mas muita atenção mesmo. Muito cuidado agora. Mais ainda. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, olha aqui. Cristo está dizendo assim, ó. Lembrou? Se arrependa. Caso não se arrependa, ele está dizendo assim, ó. Eu dei oportunidade, eu dou oportunidade. Caso não se arrependa, olha aqui. E caso não te arrependas, arrepender-se a praticar as primeiras obras. E se não, olha aqui. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aí você me diz, o que é isto? Pastor, o que é que significa isto? Vou lhe dizer, porque aqui tem algo muito sério. Sabe Mateus capítulo 5, versículo 16, 17? Que diz assim, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ainda no capítulo 5 que diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal se torna insípido, sem sabor, ele para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Aí é que está. Quando Jesus está dizendo, e se não te arrependeres, eu virei a ti, e do seu lugar moverei o seu castiçal, esta vinda aqui pode ser uma vinda simbólica em juízo, particular, individual ou coletivo. E quando ele diz, moverei do seu lugar o castiçal, ele está dizendo assim, você vai continuar existindo como igreja, vai ter nome de igreja, vai cantar, vai pregar, mas se vive uma vida que não se arrepende, vai ter nome de tudo isto, porém não vai ser nem sal da terra e nem luz do mundo. Já pensou que coisa séria? Por isto, agora você me entende quando Jesus diz lá, muitos vão dizer naquele dia, Senhor, em teu nome eu não preguei, em teu nome é isso e aquilo, e ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não conheço vocês. Agora vocês entendem o porquê? Porque caso o homem viva uma vida que não se arrepende, ele está no erro, mas não há arrependimento. Nem todo choro, meu querido, nem todo choro significa um arrependimento, um quebrantamento. Não, nem todos. Às vezes pode ser remorso. Você já pensou o que é existir como igreja, mas não fazer diferença nenhuma? Porque se para de brilhar, se para de ser sal da terra e luz do mundo, Cristo retira desta igreja a sua identidade, Cristo retira da sua igreja, dessa igreja, o seu espírito, porque tudo que a igreja faz, ela só faz por causa do espírito. Você quer base bíblica? Atos capítulo 1, versículo 8, está escrito exatamente assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Olha, quem provoca-nos, quem nos usa para glorificar o nome de Jesus, para ministrar a palavra, para curar, para orar, para cantar, para fazer qualquer coisa,
no reino é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós somos vergonha, nós somos vexame. Caso uma igreja viva uma vida apostata, viva uma vida distanciada dos princípios sagrados, ela deixa de ser igreja de Cristo, ela deixa de ser testemunha de Cristo, ela deixa de ser o corpo de Cristo. Prestai muita atenção, meus irmãos, a isto. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Por isso que, como cristãos, a gente precisa estar percebendo de que água a gente está bebendo. É por isso que a igreja em Éfeso, essa mesma igreja que Jesus está criticando e agora dando oportunidade de arrependimento, ele elogiou dizendo que eles evitavam, eles combatiam os hereges, combatiam os falsos ensinadores. Vocês me entendem agora? E é por isso que esta igreja, mesmo com essas deficiências aí agora, mesmo com essas deficiências, é uma igreja querida de Jesus, que está agora recebendo a visita do Senhor. Está recebendo agora a instrução de Jesus para a mudança. Está recebendo agora a instrução de Jesus para que haja um arrependimento sincero e eles voltem à linha reta. E eles voltem a ser a testemunha de Cristo. Eles voltem a ser, de verdade, a igreja de Cristo. A igreja, aquela que ele, em Mateus capítulo 16, versículo 17, 18, diz, sobre esta pedra edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus está dizendo, eu quero que vocês voltem. Eu quero que vocês voltem a ser esta igreja. A igreja que eu edifiquei sobre a rocha, sobre mim mesmo. Dei o meu sangue, me entreguei na cruz para apresentar ao Pai sem rugas, sem máculas, sem defeito algum, pura, santa, irrepreensível. Versículo de número 6. Tens, contudo, a teu favor, né? Que é outro elogio do Senhor Jesus. Tens, contudo, a teu favor, que eu dei as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O tanto fez, tanto faz, né? O tanto fez, tanto faz. Os nicolaítas, tanto faz viver uma vida pregressa como uma vida irrepreensível. É a mesma coisa para os tais. Tanto faz. Ou melhor, viver uma vida irrepreensível é cafonice, é fanatismo, é ser alienado, né? É ser alienado, é ser das cavernas, é ser esse tipo de crente bobo. Esses são aqueles que já têm a sua consciência cauterizada. Estes já foram entregues há muito tempo aos seus prazeres, já foram entregues há muito tempo ao príncipe deste século que governam as suas vidas e as suas consciências, né? 7. Quem tem ouvidos, aqui é meio, parece meio irônico, não? Mas meio cômico, mas também não é. Quem tem ouvidos, olha, meu irmão, por quê? Porque esse termo usado por Jesus, o dono da igreja, quem tem ouvidos, ouça. É porque muitos ou todos nós temos ouvido. Agora, entre ouvir e dar ouvido tem uma distância muito grande. Ouvir, qualquer um ouve. Agora, dar ouvido é outra coisa.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está dizendo, aqueles que de verdade forem sensíveis à minha voz, aqueles que de verdade ainda valorizam a minha palavra, esses darão ouvido, ou seja, mudarão, esses se arrependerão, esses viverão uma novidade de vida, esses viverão não se conformando com este século, mas transformando-se a cada dia, à medida em que seu interior é modificado. A partir de que a cada dia o seu entendimento é modificado pela palavra de Deus, a partir da metanoia constante, a partir desta revolução que acontece dentro de nós, que a palavra de Deus, ela provoca, trazendo luz, primeira coisa, trazendo luz, e a luz vai fazer aparecer toda obra má, levando-nos ao arrependimento de tudo que está dentro de nós, para não vivermos uma hipocrisia, uma fé hipócrita, preocupada com o exterior ao extremo e descuidando do interior. Também não preocupando-se só com o interior e descuidando também do exterior. Não viver uma fé hipócrita, uma fé que não condiz com os ensinos de Cristo, não tem eficácia, não tem firmeza. Quando desprezamos a palavra do Espírito Santo, quando desprezamos as orientações do Espírito Santo, quando desprezamos a palavra de Deus, caímos no abismo da morte espiritual. E o homem morto espiritualmente, ele não compreende a vontade de Deus, ele não se arrepende dos seus pecados, porque ele está distante. E como ele está distante, ele não consegue perceber. Porque quem convence o homem do pecado, do juízo da justiça, é o Espírito Santo. Como que ele vai ter consciência de pecado se ele está distante de Jesus? Está distante de Deus. E esse distanciamento causa uma barreira. Então ele não compreende nunca a vontade de Deus. A mensagem vai falar de arrependimento, mas ele... Quem tem ouvido, ouça. Lembro-me do capítulo 37 do livro de Ezequiel, quando o povo de Israel, agora na apostasia, rejeitou a voz de Deus, rejeitou a palavra de Deus, deixou de ouvir Deus. Qual foi a consequência? Morte espiritual. Tinha nome de que vivia, mas estava morto. Tinha nome de povo de Deus, mas estava decaído espiritualmente. A decadência espiritual é consequência do desprezo à palavra de Deus, desprezo ao estudo da palavra de Deus, desprezo à pregação, à anunciação desse evangelho puro e santo. Morte, decadência espiritual. Era nesse abismo que a igreja em Éfeso já estava entrando. Era nesse aí, da frieza. Aí Jesus vai dizer assim, tem uma promessa para vocês. Eu tenho uma promessa. A promessa é o seguinte: ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ele está dizendo, vocês vão ter direito àquilo que foi reservado desde a fundação do mundo. Vai ter direito ao que muitos não terão ou que muitos não teve. Olha que promessa, aquilo que o seu olho não viu, não desceu ao seu coração, Deus está preparando ao que vencer. Aquele que vencer. Queridos, você me pergunta assim, pastor, o senhor pode agora recapitular? Posso sim. Jesus se apresenta à igreja em Éfeso como aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas, que são os pastores, e que anda no meio dos castiçais, que são as igrejas. Ele dá
ele faz um elogio à igreja em Éfeso, que rejeita o mal, persevera e é paciente. Rejeita os ensinos errados, põe à prova aos falsos pastores. Crítica. A crítica que Jesus faz à igreja em Éfeso é a seguinte: o amor por Cristo não é mais fervoroso. E qual é a instrução? Praticar as primeiras obras. Voltar. Praticar com fervor as primeiras obras. Praticar com fervor o amor. Colocar o amor em prática. O amor. O amor lança fora preconceitos. O amor lança fora tudo. Racismos. Todas essas idiotices que alguém distanciado de Deus gosta de praticar. O amor se importa com o próximo. O amor se preocupa com as vidas que ainda não conhecem Jesus. Por isso volta. Lembra no início da fé? Queria pregar para todo mundo. Queria convencer todo mundo. Não queria faltar um culto. Tinha respeito aos líderes. Lembra? Não saía palavrão dos lábios. Lembra do início da fé? Era mais, custava mais ajudar a obra de Deus. Estava ali, firme e forte. Não era dada a murmuração. Não dava trabalho na congregação. Procurava trabalhar. Jesus está dizendo: volta, porque eu estou com saudade. Volta porque eu estou com saudade. Eu quero restaurar a minha imagem em você. Eu quero restaurar a minha identidade em você. Eu quero colocar em você meu espírito. Quero te levantar com porção dobrada. E sei que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Eu quero te encher. Eu quero que você seja referência onde você mora. Eu quero que muitos venham até a mim a partir do seu testemunho. Aleluias. Da sua perseverança. Glória para Jesus. Eu quero você influenciando na faculdade. Eu quero você influenciando na escola. Eu quero você influenciando no seu trabalho, na sua empresa, na sua rua, na sua cidade. Influenciando nas redes sociais. Influenciando em tudo. Voltar a ser a igreja que me representa. Voltar a ser um membro do meu corpo que me representa onde passa, onde entra, onde chega. E a promessa, ele tem uma promessa. A árvore da vida. Aleluias. A árvore da vida. Jesus, nesta noite, ele preparou esse estudo para falar com você. Esta oportunidade é para Deus falar com você. Você se identificou com os elogios, com as críticas, com a repreensão, com a instrução, com a promessa? Eu sei que o Espírito Santo está aplicando ao seu coração agora. Eu sei que o Espírito Santo agora está dizendo, assim como falei para a igreja em Éfeso, eu estou falando para você, minha igreja, no presente século, no século 21. Eu não quero uma igreja mundana. Eu não quero uma igreja que tolera heresias. Eu não quero uma igreja que tolere falsos pastores. Eu não quero uma igreja que tolere falsos ensinadores. Eu não quero oba-oba na minha igreja. E ele diz assim: olha, eu ainda caminho. Eu ainda caminho. Eu ainda ando no meio da minha igreja. Muitos podem rejeitar, mas eu ainda ando. Sondando. Eu sondo tudo, eu vejo tudo. Se estou dando o diagnóstico é porque eu vi tudo. Não tem como contestar a Jesus. Não tem como contestar o dono da igreja. Ele conhece tudo, ele vê tudo. E que nesta noite ele tenha te visto. E ele tenha tratado o seu coração. Que ele tenha dito para você assim: olha, eu quero que você mude nisto. Eu te quero assim.
que você tenha compreendido a mensagem de Cristo, que você tenha compreendido o que o Senhor Jesus falou através deste estudo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que esta palavra possa dia após dia ser aplicada, momento após momento ser aplicada pelo Espírito Santo mais ainda. Que dentro de você fique refletindo e que Jesus, que está investindo e investiu pesado na cruz por ti, ele possa ver que de verdade valeu a pena morrer por mim e morrer por você. Amém? Que Deus abençoe. Que a poderosa mão de Deus esteja com cada um de vocês.